Alright, let's see if he built a tunnel down here somewhere. Okay, let's use a diamond. Existe um momento em que um jogo deixa de ser só um jogo e começa a parecer outra coisa. Algo que observa você. Algo que não deveria estar ali, mas está. O Herobrine talvez seja o maior exemplo disso, porque durante anos disseram que era só uma lenda, uma simples creepypasta qualquer criada na internet. Só que tem um problema. E se não for? E se tudo isso começou com algo verdadeiramente real? Porque pensa comigo, o que você faria se estivesse jogando sozinho em um mundo vazio e de repente percebesse que você não está mais sozinho? E foi exatamente assim que tudo começou em 2010. Quando um jogador criou um novo mundo, não havia nada fora do normal. Era aquela mesma sensação clássica do Minecraft Alpha, uma neblina pesada, um horizonte limitado e um silêncio absoluto. Só que em um certo momento ele percebeu algo estranho na distância. À sua frente, havia uma figura parada no meio da neblina, olhando diretamente para o jogador. Need more wood or... Oh, another player. I'll check them out later. Wait a minute, I'm in single player. What? Sem se mover, sem fazer absolutamente nada. Porém, quando ele tentou se aproximar, a coisa simplesmente desapareceu. Mas, pelo jogador ter agido rápido, ele conseguiu tirar uma print. E foi nessa print onde começou tudo. A imagem que ele postou no 4chan, em poucas horas outras pessoas começaram a aparecer dizendo que viram a mesma coisa. Não algo parecido, literalmente a mesma coisa. A mesma figura e comportamento, sempre distante e observando, mas ele sempre sumia quando alguém chegava perto. Mas agora para pensar, como várias pessoas que não se conhecem descrevem exatamente a mesma entidade. Foi aí que a história começou a sair do controle, porque no meio desses relatos surgiu algo ainda mais estranho. Um usuário começou a comentar repetidamente a palavra stop, várias vezes, como se estivesse tentando avisar alguém ou impedir que aquilo continuasse. Só que do nada o tópico simplesmente sumiu, apagado sem explicação nenhuma. Mas como você já deve imaginar, alguém salvou e repostou. E a partir dali a história já não podia mais ser controlada. Só que a situação ficou ainda mais pesada quando começaram a associar que o nome Herobrine a um suposto jogador da Suécia. E não só isso, algumas pessoas começaram a dizer que ele seria o irmão do próprio Notch. E aí os jogadores fizeram o óbvio, começaram a mandar e-mails perguntando diretamente para ele. E a sua resposta que circulou na época foi simples e perturbadora. Sim, mas ele não está mais entre nós. O problema é que não havia e ainda não existe nenhuma prova concreta de que Notch realmente disse isso. Pode ter sido só mais um elemento inventado para alimentar essa história, mas mesmo assim ficou a dúvida, porque quanto mais pessoas e players falavam sobre isso, mais a história parecia ganhar uma força própria, como se tivesse saído do controle de quem a criou. Os anos se passaram e o jogo obviamente cresceu, virou um fenômeno mundial, e a Mojang Studios passou a negar completamente a existência do Herobrine, sempre de forma direta, claro, e tratando ele como um mito. Mas o detalhe que ninguém nunca percebe é que no começo o próprio Notch brincava com isso. Ele alimentava esse mistério e fazia comentários ambíguos, mas depois disso a postura mudou completamente. Virou uma negação total, como se eles quisessem encerrar o assunto o mais rápido possível. E isso levanta uma simples pergunta: por quê? Porque se fosse só uma piada, não teria motivo para apagar com tanta força. Durante várias atualizações do jogo, aparecia uma mensagem curiosa: o Herobrine foi removido. Agora pensa, como é que tu remove algo que nunca existiu? Ainda mais quando você lembra como Minecraft era naquela época.
Não era esse jogo leve que a gente conhece hoje. Era um jogo vazio, silencioso e desconfortável. A neblina limitava tudo. Os sons apareciam do nada. E às vezes até sem motivo nenhum. E às vezes, em alguns momentos, parecia até que você estava sendo observado, mesmo estando sozinho. Minecraft não parecia um jogo infantil. Parecia um lugar abandonado. E é aí que entra uma teoria que muita gente ignora. Aqui, desde o início, o jogo poderia ter uma proposta muito mais sombria, algo muito mais próximo de um terror psicológico, e que talvez alguma coisa tenha sido testada ali, algo que não deveria permanecer. Só que quando o jogo explodiu e começou a atingir um público muito maior, principalmente crianças, qualquer elemento que pudesse assustar demais precisava ser removido. E obviamente, se o Herobrine fazia parte disso, apagar ele seria praticamente obrigatório. Hoje em dia é praticamente impossível você encontrar as versões originais daquela época. Existem apenas cópias, versões modificadas ou arquivos incompletos, o que torna tudo ainda mais difícil de comprovar. Mas mesmo assim, algumas pessoas afirmam ter encontrado versões específicas onde supostamente Herobrine ainda poderia aparecer. E existem relatos, vídeos e até lives mostrando encontros com essa entidade. Só que, mais uma vez, não existe como saber se essas versões foram alteradas ou se são realmente originais. E no meio de tudo isso, a história deixa de ser só uma creepypasta e vira quase que uma teoria da conspiração dentro dos videogames, onde uma parte das pessoas acredita que tudo isso foi só uma história bem construída, enquanto a outra parte acredita que em algum momento, em alguma versão perdida, apagada ou escondida, o Herobrine realmente existiu. Talvez o mais inquietante disso tudo não seja provar se isso é real ou não, mas sim aceitar a possibilidade de que a gente nunca vai ter essa resposta. Porque se ele realmente existiu, alguém fez questão de apagar qualquer evidência. A única coisa que sobrou foram os relatos, memórias e aquela sensação estranha de que, em algum momento, alguém estava nos olhando de volta.